Ok, meu nome é Giovanni Alonso, sou ETV, fico sediado em Panambi, Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre o cenário de doenças de soja no ano de 2020-21, na safra 2021. O que aconteceu, o que a gente pode trazer de aproveitamento de informações, as novidades que aconteceram a nível de campo. Então a gente vai estar trocando uma ideia sobre como foi esse ciclo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma ideia hoje sobre o manejo, a complexidade de controle das doenças na soja, que a gente pode separar as doenças assim em dois grupos basicamente. Doenças tipo epidêmicas como o oídio e a ferrugem, que não dependem apenas desse ambiente que a gente está vivendo aqui, que são influenciadas por outros estados, outros países inclusive, e doenças que estão no ambiente. Então, doenças como as manchas, como as DFCs, como a antracnose, a própria mancha-alvo, que iniciou o aparecimento na nossa região, em regiões mais baixas, e a doença do mofo branco, que também iniciou esse último ano agora. Então, para falar um pouco sobre as primeiras doenças que eu comentei, primeiro grupo de doenças, que é a mais direcionado em oídio e ferrugem. São doenças que vêm de fora da lavoura. Então, doenças que são basicamente espalhadas pelo vento e um pouco pela chuva. E eu tenho uma dinâmica de que os últimos estados ou os últimos lugares que se planta soja, normalmente eu tenho uma maior pressão, porque essa doença, vamos imaginar que ela inicia lá no centro-oeste, no Mato Grosso, no Paraguai, no Mato Grosso do Sul. E como no estado do Rio Grande do Sul a gente tem predominantemente o vento norte, esse vento traz muitos esporos dessa doença. Então a gente tem basicamente, por ser o último estado a plantar e cultivar soja, a gente tem os anos ou as maiores pressões. Esse ano particularmente a gente teve uma pressão maior no final. O início do ciclo foi basicamente tranquilo, foi início seco. Em janeiro a gente percebeu a entrada do fungo no estado, mas ele não estourou mesmo com a quantidade de chuvas que a gente teve. E agora, depois na metade de fevereiro, a gente começou a ver uma maior incidência nas lavouras. E estamos percebendo nas safrinhas agora uma alta pressão de ferrugem. Então a história da ferrugem nesse ano foi essa. Agora no final que ela começou a apertar. Nesse último ano chamou muita atenção, ou vem chamando a atenção, a questão da mancha-alvo. Eu tenho ela aqui na minha mão até, e ela é uma doença que a princípio não acontecia no estado do Rio Grande do Sul, ela acontecia apenas no centro-oeste, é de grande importância lá, inclusive mais do que a ferrugem. E eu acho que a gente tem que começar a abrir o olho para essa doença, porque é uma doença que traz bastante percas, e essas folhas eu tirei aqui da lavoura comercial que tem aqui ao lado do experimento que a gente está. Então, já basicamente a gente está percebendo que praticamente todas as áreas a gente enxerga mais ou menos a mancha-alvo, mas ela está aqui, ela está presente. E o que o produtor gaúcho ele normalmente faz? Ele direciona os manejos de controle, os manejos de fungicida para controlar ferrugem. A gente normalmente não pensa nas outras doenças, numa mancha-alvo, ou numa antracnose, ou numa mancha púrpura. Normalmente a gente direciona o nosso calendário de aplicação para fazer controle de ferrugem. Controle de outras doenças a gente não faz. E eu acho que está na hora da gente começar a rever isso, porque isso aqui vai me tirar uma grande produtividade, ou grande potencial produtivo vai ser afetado por isso. Às vezes eu vou chegar no final do ciclo, ferrugem totalmente controlada, mas a mancha-alvo presente e com alta pressão, e não vai sair soja, como a gente esperaria por ter controlado a ferrugem. Então, eu acho que é bacana essa dica de que a gente olhar para outras doenças a não ser a ferrugem, e aqui vai uma dica para a mancha-alvo. É uma doença que tem bastante agressividade, pode me tirar 40%, 50% de produção.